Boa noite. Hoje eu vou falar então sobre a peste negra. A, o período de infestação, né, a peste negra, ela se deu entre 1346 e 1353. O local, a área atingida foi, né, a área de infestação da peste negra foi a Ásia, o norte da África e principalmente a Europa. E da onde veio, né, essa doença? Da onde veio? Bem, primeiro que é, ela, quando houve as cruzadas, né, houve a intensificação do comércio entre o Ocidente e o Oriente, né, e nessas essas rotas comerciais que vinham, né, tinham origem na Índia, na China, Pérsia, Mesopotâmia, Arábia, elas convergiam para Constantinopla e ali nos portos de Constantinopla os venezianos e genoveses embarcavam sua mercadoria nos navios e levavam para a Europa. Pois bem, nas rotas de comércio, né, nas trilhas, né, que as caravanas, né, que avançavam por ali, claro, existiam cavalos, camelos, elefantes e os próprios comerciantes. E eles defecavam, né, naquelas rotas, né, naquele caminho, e isso atraiu os ratos. Esses ratos estavam com uma pulga, né, com pulga, e essas pulgas estavam infectadas com a bactéria Yersinia pestis, né, que é a da peste negra. E quando então essas mercadorias eram embarcadas nos navios levados para a Europa, levavam junto os ratos. E na Europa esses ratos tiveram, né, quando chegavam ali, se espalharam facilmente pelo continente europeu. E ali eles encontraram um território muito fértil para a proliferação dessa doença. Por quê? Porque são vários fatores que possibilitaram que a peste negra se desenvolvesse em larga escala na Europa. Veja bem, estima-se, claro, não se sabe o número exato, mas estima-se que entre 25 milhões e 75 milhões de pessoas pereceram por causa da peste negra. No auge do contágio, é, um terço da população europeia morreu. É muita gente, houve uma redução da população naquela época. Impactou, né, na população. E então, vários fatores, né, que possibilitaram a peste negra se desenvolver na Europa. Claro, primeiro, né, a falta de higiene que existia na Europa, né, as cidades europeias eram sujas, mal cheirosas, era melhor a pessoa morar no campo do que nas cidades. As cidades não tinham água tratada, né, não tinham também esgoto tratado, o esgoto era a céu aberto, as pessoas faziam suas necessidades, jogavam pela janela, o lixo acumulado pelas ruas, né? Quando as pessoas que morriam eram enterradas em covas rasas, tudo isso causava um mau cheiro, uma falta de higiene e uma proliferação das bactérias. Ora, quando esses ratos começaram a chegar também infectados, né, com essa bactéria, houve uma proliferação muito, né, muito fácil disso aí. Então, um território fértil para isso. E as pessoas também, elas não tinham hábitos de higiene. Não se tomava banho regularmente, não se lavava as mãos antes das refeições, se comia com as mãos, não tinha talher, e as pessoas comiam, e daqui a pouco pegavam para praticar e saíam andando, botavam no bolso, lá para tanto se lembrava, pegava de novo, continuava comendo, limpava as mãos na roupa, né? Então a falta de banho também gerava não só esse problema da peste negra, mas tem a questão dos piolhos no cabelo. Então as pessoas usavam aquelas perucas, né, que a gente vê nos filmes, porque era mais fácil de repente para eles limpar uma peruca do que tomar banho. Então essa falta de completa de noção de higiene da população, essa insalubridade das cidades, isso gerou uma facilidade muito grande para a proliferação da bactéria, né, e desenvolvimento da peste negra. Por isso que matou tanta gente, né? Ela é considerada uma das mais terríveis epidemias enfrentadas pela humanidade. Quando, em 1353, ela não foi completamente extinta, a peste negra, tá? Houve alguns ainda casos, né, contágios isolados em alguns lugares, né? O último relato assim, de
bolsão de contágio da peste negra foi em 1720 em Marseille, na Espanha. Então, perdão, Marseille, na França. Desculpe o erro. Então, houve ela não foi completamente extinta em 1353. Claro, ela foi declarada o fim, mas ainda continuou tendo alguns casos isolados. Bom, a, essa doença, então, hoje em dia, a peste bubônica, ela não tem vacina, né? Hoje, em 2025, ela não tem vacina. Ela tem um tratamento eficaz, né? E quanto mais cedo for descoberta a doença, mais cedo começar o tratamento, mais eficaz é esse tratamento, através de potentes antibióticos, né? Que dão uma ótima resposta contra a peste negra, a peste bubônica hoje em dia, né? Se chama assim. Então a peste negra, ela matou muita gente. Mas se destaca nesse momento na Europa, principalmente na França, na realidade, né? Uma personagem que ficou famosa nos livros de história, não só pelo fato de ele ter ajudado a conter a peste negra. Ele é um cara além do seu tempo, né? Ele era um astrônomo, um astrólogo, um médico, e ele foi um vidente também. E esse cara descobriu que algo simples como lavar as mãos antes das refeições e tomar banho mais regularmente e manter o ambiente limpo, né, fazia com que o contágio não atingisse com tanta força. E uma alimentação mais regrada, né, que mantesse o organismo mais, mais forte, mais resistente, poderia conter e evitar que a pessoa contraísse aquela doença. Esse médico, ele não conseguiu salvar a esposa e a filha, mas ele salvou milhares de pessoas. O seu túmulo na França, ele recebe peregrinação de milhares de pessoas, né, todos os anos. Eu estou falando de um cara chamado Michel de Nostradamus. Esse cara, ele é conhecido na história não por ter contribuído para conter a peste negra, mas ele é famoso na história por ser um dos mais importantes videntes, né, e profetas que já apareceu. Nostradamus, né, dono das famosas profecias de Nostradamus, viveu numa época muito perigosa da Inquisição, né, da Igreja Católica. Então, quando ele tinha as visões, ele colocava uma bacia de água ao seu lado e ali ele enxergava fatos que iriam acontecer. E os estudiosos, né, ainda estudam as suas profecias, porque ele teve que escrever essas profecias de uma forma cifrada, né, porque devido à Inquisição, para não ser queimado como por bruxaria, ele escrevia em formas de versos, né, em poesias, as suas, as suas, as suas previsões. Então, as centúrias, né, foram várias previsões que acabaram se cumprindo, e isso atestou a veracidade e a capacidade que ele tinha de realmente enxergar o futuro, né. Ele previu fatos como a vinda de Hitler, Napoleão, né. O Hitler, por exemplo, ele errou apenas uma letra no nome do Hitler. Ele previu que era Hitler, né? E associou o Hitler ao lobo, né? Que um lobo iria surgir. E, todo mundo sabe, né? O QG, a base onde o Hitler ficava, né? Chamava-se Covil do Lobo. Então, é associado a imagem do lobo à pessoa do Adolf Hitler. Ele previu, então, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, e lá em 1300, né, e pouco, ele ia dizer que, por exemplo, que no futuro haveria pássaros de ferro largando ovos de fogo. Ora, uma pessoa que não tinha condição nenhuma de descrever um avião, a maneira como ele descreve um avião, um caça militar hoje em dia, foi perfeita, né? Ele só podia imaginar como um pássaro de ferro, né, soltando ovos de fogo, que eram as bombas. Então, ele conseguiu prever, né, muitas coisas, muitas armas que vinham, inclusive bomba atômica. E ele previu desastres, né? A era napoleônica, tudo foi previsto. Então, as coisas que já se confirmaram, que os estudiosos conseguiram confirmar, né, atestaram para essa veracidade. E muitas pessoas se consultavam com ele naquela época. Um rei, consta a história, que um rei da França foi se consultar com ele e ele disse assim: olha,
você tem que parar de participar dos torneios, né? As justas, que eram muito comuns na Idade Média, né? E para sua próprio bem. E o rei não deu ouvidos ao Nostradamus, né? Ele continuou participando. O que aconteceu? No primeiro torneio que ele participou, uma lança, né, penetrou no visor, né? Perfurou o olho e se alojou no cérebro. Ele ficou 30 dias agonizando até morrer. Então, ele foi avisado pelo Nostradamus e ele não deu ouvidos. Outra famosa profecia de Nostradamus era que ele, próximo à sua morte, ele mandou fazer uma plaquinha com uma data e ele disse assim para os seus auxiliares, né, pessoas na volta: ó, coloquem essa placa dentro do meu túmulo, do meu caixão, quando eu morrer. E ele fez uma profecia de que aquele que abrisse o caixão dele e bebesse vinho no seu crânio, teria o dom da profecia, da vidência, assim como ele tinha, mas que teria uma vida muito curta, né? Que iria morrer logo logo. E pronto, ele acabou morrendo, né? Mas todo mundo sabia daquela profecia. 400 anos depois, na época da Revolução Francesa, em 1789, um grupo de soldados que estavam no cemitério onde estava enterrado o Nostradamus lembraram-se da tal da profecia e pensaram: vamos abrir o caixão e vamos tomar o vinho no crânio do Nostradamus, né? Em tom de chacota, de brincadeira, né? Nem acreditavam muito naquilo ali. E assim foi feito, né? Um dos soldados pegou o crânio, colocou o vinho e bebeu. No mesmo momento, ali perto, se desenvolveu uma escaramuça, né? Uma briga, né? Da Revolução Francesa, e uma bala perdida vem e acerta a cabeça do soldado, e ele cai morto, né? No mesmo instante, né? E se cumpriu a profecia. Ah, um detalhe: a plaquinha que o Nostradamus mandou fazer e colocar no seu caixão da data era a data exata que esses soldados abriram o caixão dele para confirmar a profecia. Então, por essas coisas, o Nostradamus é muito famoso, né? E, e ele, o melhor, uma das grandes coisas que ele fez, que ele até nem é muito lembrado por isso, foi conter a peste negra. Milhares de pessoas se salvaram por causa dele, tá? Então, é isso. Até mais. Se gostaram, dê o like no canal, tá? E salve lá, tá? Muito obrigado.